Carolina Maria de Jesus, de Orlando Nilha. No comecinho do século XX, no período conhecido como República Velha, o Brasil vivia a chamada política do café com leite. Na época, a política do país era dominada por dois estados: São Paulo, que tinha grandes fazendas produtoras de café, e Minas Gerais, onde se produzia muito leite. Mas isso não queria dizer que São Paulo produzia apenas café e Minas Gerais somente leite. No sudeste de Minas, pertinho da fronteira com São Paulo, havia fazendas que produziam café, milho, algodão e outros produtos. Nessa região, conhecida como Triângulo Mineiro, existia uma pequena cidade chamada Sacramento, que uma família descendente de escravos escolheu para tentar uma nova vida. Nessa cidadezinha, em 1914, nasceu Carolina Maria de Jesus. Negra, trabalhadora do campo, empregada doméstica, catadora de papel, moradora de favela, mãe solitária de 3 filhos e uma das mais notáveis escritoras da literatura brasileira. A família de Carolina era pobre e por isso ela estudou pouco. Sua mãe trabalhava de lavadeira para uma senhora da cidade que bancou os estudos da menina no colégio Allan Kardec. Ela estudou por apenas 2 anos, mas foi nesse período que aprendeu as paixões da sua vida: ler e escrever. Por ser inteligente e gostar de ler, era motivo de piada entre as outras crianças. Embora jamais tenha se separado dos livros, seus companheiros da vida inteira. Quem não tem amigos, mas tem livros, tem uma estrada, escreveria mais tarde. É Carolina e seus amigos, suas amigas. Seguindo o suor e o esforço da família, Carolina viveu a adolescência entre fazendas e cidades da região. Trabalhava como lavradora e empregada doméstica. Em 1933, estava de volta à sua cidadezinha natal. Certa tarde, enquanto lia sentada à porta de sua casa, Carolina foi presa. Tinha sido denunciada. Qual era o crime? Carolina lia. Foi acusada de ler para fazer feitiçaria contra brancos. A mãe, desesperada ao sair em sua defesa, também foi presa. Passaram mais de 5 dias na prisão, quase sem comer, maltratadas e humilhadas. Carolina apanhou dos policiais e sua mãe, ao proteger a filha, teve um braço quebrado. Carolina desejava partir, procurar seu destino e ser feliz. Seu único feitiço eram as palavras, como ela registraria depois. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Carolina e a mãe de Carolina sendo presas. Depois da morte de sua mãe, em 1937, Carolina seguiu para a cidade de São Paulo. Chegou com o coração cheio de esperança e com o sonho de mudar a vida. Trabalhou como faxineira, auxiliar de enfermagem, vendedora e até artista de circo. A cidade grande, com suas multidões, ruas sem fim e arranha-céus, significava para Carolina um mar de possibilidades. Nessa época, conseguiu um emprego como doméstica na casa do famoso Euclides de Jesus Zerbini, o primeiro médico brasileiro a realizar transplante de coração.
O doutor disse a Carolina que ela poderia sair para se divertir durante as folgas. Mas Carolina só queria uma coisa: aproveitar a imensa biblioteca da casa. Com a permissão do patrão, ela passava os momentos de descanso entre grandes escritores da literatura mundial. Para quem considerava os livros a maior invenção da humanidade, aquilo era um paraíso. A Carolina aproveitava a biblioteca do médico para ler muitas histórias, assim como as histórias do Oroitã. Em 1948, ocorreu uma grande mudança. Carolina engravidou. Por não conseguir arranjar emprego, acabou indo morar na favela do Canindé, perto do rio Tietê, na zona oeste de São Paulo. Chão de lama, barracos de madeira, miséria. A favela para Carolina era o quarto de despejo. O quarto de despejo da metrópole, onde ia parar tudo o que a cidade não queria mais usar. Apesar da realidade dolorosa, ela não deixava de sonhar. No fim do dia, encostada à porta de seu barraco, olhava para o céu estrelado e sonhava. Eu, que sou exótica, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. O lugar onde a Carolina morava. A partir de 1930, a cidade de São Paulo passou a receber um grande número de imigrantes de todo o país. As pessoas deixavam a zona rural e partiam para a cidade em busca de novas oportunidades. Parte dessa população desamparada, junto de outros pobres que já viviam lá naquela cidade, passou a construir suas moradias em terrenos inabitados, principalmente nas regiões periféricas. Em 1957, a cidade de São Paulo tinha cerca de 2 milhões de habitantes, 50 mil deles vivendo em favelas. Assim eram as favelas antigamente. Para sobreviver, Carolina se tornou catadora de papel. Andava o dia inteiro pelas ruas de São Paulo, juntando todo tipo de papel que encontrava. Se encontrasse algo que pudesse ser lido, como pedaços de livro, revistas ou jornais, levava para casa para ler antes de dormir. No final da jornada, exausta, Carolina trocava os papéis por um pouco de dinheiro e o dinheiro por um pouco de comida. Assim era a vida de Carolina como catadora de papel. Depois de seu primeiro filho, João José, Carolina deu à luz a José Carlos e Vera Eunice, todos nascidos na favela do Canindé. Os meninos, um pouco mais velhos, ficavam no barraco à espera da mãe, que saía para catar papel, levando a pequenina Vera Eunice no colo. Os sacos de papel Carolina carregava na cabeça. Ela não deixava de se preocupar com os filhos descalços sobre a lama da favela, com certeza famintos, torcendo para que a mãe voltasse mais cedo para casa com um pedaço de pão, um pouco de arroz. Se tinha almoço, não tinha jantar. Se tinha jantar, não tinha almoço. Como revelam as palavras da própria Carolina, eu sou negra e a fome é amarela e dói muito. Mesmo levando uma vida difícil, existia dentro de Carolina uma voz que queria ser ouvida, que desejava gritar para o mundo: vejam, eu existo. Esta sou eu. E Carolina realmente tinha algo a dizer. Em 1955, começou a registrar o dia a dia da favela em papéis que encontrava no lixo. Escrevendo com sinceridade e sem enfeites, criou um jeito próprio de comunicar a sua verdade. Aquele universo de tristeza, desesperança, violência e preconceito
ganhava uma nova expressão por meio de sua sensibilidade. Além do diário, Carolina escrevia poemas, contos e até romances. Tinha o sonho de ver sua obra publicada, mas o fundamental é que para ela escrever era uma necessidade, assim como respirar, comer e matar a sede. Certo dia, um jornalista chamado Audálio Dantas foi até o Canindé para escrever uma reportagem sobre a vida na favela. Caminhando por ali, notou uma mulher corajosa enfrentando um grupo de homens. O motivo? Eles faziam bagunça num parquinho para crianças. Se vocês não saírem, eu vou escrever tudo isso no meu livro, ameaçava ela. Curioso, Audálio se aproximou e quis saber de que livro ela estava falando. Então, ele foi levado pela mulher até um barraco, onde ela lhe mostrou uma pilha de cadernos. Ao ler umas poucas páginas, Audálio ficou de queixo caído. Havia vida, força, beleza naqueles escritos. Tinha encontrado sua reportagem e ela chamava Carolina Maria de Jesus. No dia 9 de maio de 1958, o jornal Folha da Noite publicou uma matéria contando a história da catadora de papel, mãe solteira, de 3 filhos, moradora da favela do Canindé, que escrevia em cadernos que encontrava no lixo. A reportagem apresentava trechos do diário de Carolina e anunciava que ele seria publicado em um livro, com o título de Quarto de Despejo. Diário de uma favelada. A repercussão da matéria foi enorme e Carolina se tornou o assunto mais comentado da cidade. Ela estava realizando um sonho antigo, ver seus livros publicados, a sua voz alcançando os 4 cantos do mundo. Retrato da favela. A festa de lançamento de Quarto de Despejo foi um sucesso. As pessoas faziam fila para conseguir um autógrafo da autora. Em 5 dias foram vendidos 10.000 exemplares. Saíam novas reportagens sobre Carolina nos jornais, nas rádios e na televisão. Ela se transformou na celebridade do momento. Tirou fotos com autoridades e foi elogiada por grandes nomes da literatura brasileira, como Jorge Amado e Manuel Bandeira. Carolina, ao conhecer Clarice Lispector, virou-se para a filha e disse: "Veja, filha, aqui está uma escritora de verdade." E Clarice retrucou: "Escritora de verdade é você, Carolina, que escreve a realidade como ninguém." E o encontro de Carolina com Clarice Lispector. Quarto de Despejo se tornou um fenômeno. Foi publicado em 46 países. A arte de Carolina conquistava o mundo. Os convites vindos de fora não paravam de chegar. No Uruguai, ela desfilou em carro aberto ao lado do presidente. Com sucesso, Carolina deixou a favela do Canindé e se mudou para o bairro de Santana. Mas nem tudo eram flores. Os moradores do bairro não gostavam da presença dela e das filas de pessoas pobres que procuravam sua ajuda. Carolina gostava de ajudar os necessitados e, além disso, não conseguia se adaptar a um ambiente de luxo e riqueza que passou a frequentar. Ela não queria ser vista como um simples produto de consumo, mas sim como uma artista, uma escritora. Carolina de Jesus.